Vamos lá então para mais um conteúdo aqui do canal. Essa é a linha editorial Lições do Gestão Híbrida de Software, que eu trago aqui um conteúdo mais aprofundado e específico de que pode ajudar vocês aplicando a gestão híbrida de software, aplicando o método de gestão de projeto de software, especialmente o método da gestão híbrida, que une flexibilidade da gestão ágil com a governança da gestão preditiva, sempre olhando resultados de negócio que podem ser alcançados com o seu método, com o seu trabalho, com a sua expertise, seja você da área técnica, seja você da área de negócios ou você da área de gestão. Você precisa criar a transformação das empresas com software. Isso é uma verdade que é praticamente inquestionável. Então, esse conteúdo de hoje, que é como lidar com a alta gestão vindo da área técnica, ele foi pensado de alguém aqui da audiência, alguém que participou da live ontem, que eu estava gravando conteúdo para lançar amanhã, né, na quarta-feira de manhã, no YouTube. Ele vai sair completo lá. Aqui no Instagram, infelizmente, a gente tem uma limitação, então eu não vou conseguir, por exemplo, mostrar rabisco de tela, coisa assim, o som não vai sair com tanta qualidade, mas a gente estava conversando ontem sobre como você precisa demonstrar que não é o projeto de software em si, não são as características do produto que vão gerar resultado de negócio. É todo um trabalho que você faz para que o software gere resultados de negócio, mas você precisa fazer isso na concepção do projeto, deixando bem claro ali as metas, estruturando especialmente entre objetivo, valores e prazos. E depois, quando você entrega cada parte do software, você precisa confrontar o que você está fazendo com o caso de negócio e continuar justificando aquele projeto para que a empresa tenha ciência de que ele é viável. E nós, inclusive, ontem falamos sobre, no último conteúdo, né, sobre a técnica do VPL, o quanto é importante você usar um indicador financeiro, se você puder fazer isso, né, para mostrar que o software gera resultado financeiro, que paga a conta e que todo mundo ali vai trabalhar em algo que vai dar um retorno, algo sustentável financeiramente. Isso é muito importante. E aí uma pessoa veio e comentou, no caso dele foi a Cecília, ela falou assim, olha, realmente é complicado a gente que é da área técnica ou da área de gestão conversar com a alta liderança que às vezes está focado em outras coisas, né? Então, comumente, as pessoas recebem ordens, digamos assim, top-down. Ah, precisa implantar determinado software, precisa melhorar determinado processo, mas por que especificamente? Né? Então, hoje a gente vai mergulhar sobre como você pode fazer isso, né? Se você é da área técnica, como que você vai lidar com a alta gestão? Eu tenho propriedade para falar sobre isso, aí peço licença aqui um minuto. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou diretor executivo de uma empresa de grande porte. Eu sei como que os caras lidam, né? O que que as pessoas estão preocupadas? Elas estão preocupadas com o quê? Com metas, com resultados, cada um na sua área. Você está preocupado, se você é do nível de direção, com resultados de negócio. E você precisa que a sua equipe entregue isso de alguma forma. Então, se você é uma pessoa muito focada ali em características técnicas, características de produto e não sabe como demonstrar que essas características de produto, esses aspectos técnicos da sua operação vão contribuir com a meta, você vai ter dificuldade de falar a mesma língua da alta gestão. Então, vamos passar aqui, digamos assim, uma régua para nivelar o conhecimento sobre o que é a alta gestão. Então, basicamente, é a partir do nível de diretoria de uma empresa. Eu vou passar aqui mais tarde sobre quais são os 4 níveis, né, especificar o que cada um desses níveis faz, mas se você está lidando com alguma pessoa que está no nível de diretoria, ela é uma pessoa que está na alta gestão, digamos assim, né? Mas ela pode ser nível gerencial dependendo dos papéis. Por quê? Porque uma coisa é a função do papel. Então, o nível de diretoria ele tem uma determinada função. Qual que é a função dele? É de definir e desdobrar metas. Mas, às vezes, você tem gerentes que fazem isso. Por quê? Porque existe uma lacuna no nível da diretoria. Às vezes, você tem um supervisor que ajuda a fazer isso. Por quê? Porque o nível de gestão e de diretoria não faz isso. Então, quanto antes você abrir o olho para o que determinado papel, o que determinada função deveria fazer e não faz, mais vai ser, maior, né, vai ser a sua capacidade de contribuir nesse sentido. Porque você vai contribuir para que o ecossistema da empresa, de papéis e responsabilidades, cumpra a sua função como deveria. Tá? Então, basicamente é isso. E as pessoas confundem o que significa alta gestão com alto cargo, entendeu? Às vezes o cara pode ter um nível de diretoria, mas ele não contribui conforme esse papel. Né? Então, as pessoas confundem por quê? Porque a alta gestão é quem é responsável pelo direcionamento estratégico das metas. Né? Então, altos cargos normalmente são responsáveis
por isso, né? Mas eles não necessariamente são. Então, se você, por exemplo, tá no nível técnico, você é um desenvolvedor, ou você eventualmente é uma pessoa técnica da área de negócios, como que você consegue contribuir para que a alta liderança veja a sua capacidade, pelo seu conhecimento técnico, de entregar melhor as metas da operação? É a partir disso que você começa a lidar de uma forma colaborativa, de uma forma que você adquire um alto valor dentro da organização, tá? Então é importante você ter essa visão, porque se você quer se tornar um gestor de software de 6 dígitos, altamente produtivo, você precisa mostrar todos os dias que você contribui para que a organização alcance as suas metas, para que ela tenha prosperidade financeira e que o seu conhecimento técnico, aliado ao seu conhecimento de negócio e gestão, gere esse tipo de resultado, tá? Então, agora a gente vai entrar especificamente em quais são os níveis funcionais dentro de uma empresa, porque se você precisa saber como lidar, por exemplo, com a autogestão, que foi uma dúvida de uma pessoa ontem aqui da live, você precisa entender que antes, né, digamos assim, do nível de direção, você tem níveis que têm papéis específicos, cada um com a sua função, e nenhum é mais importante do que o outro, eles são apenas diferentes. E essa visão de que nenhum é mais importante do que o outro é muito importante, por quê? Porque, eventualmente, quando você está lidando com um nível A ao nível B, você precisa entender todo mundo como se fosse um organismo, entendeu? Então você tem que, às vezes, se desapegar daquelas crenças de que, fulano não vai ouvir o que eu tenho para falar porque ele é no nível mais alto. Ou, não vale a pena eu descer lá naquele nível porque a pessoa não tem aquela consciência sobre o que eu tô falando, entendeu? Então, desapega dessas crenças de que um é mais importante do que o outro, de que existem barreiras simplesmente pelo tipo de função, e pense na organização como um organismo, né? Então, o coração não é mais importante do que o fígado, do que o cérebro e etc, né? Do que o dedo da mão. Eles simplesmente têm funções diferentes. Então, você tem ali o primeiro nível, digamos assim, da empresa, e agora eu vou passar aqui para a tela a tela branca, né? O quadro branco, para você ver o meu rascunho. Então, você tem ali no nível mais baixo, digamos assim, o nível de operação. São as pessoas que estão executando os processos da empresa. Tá? E quem está aqui assistindo no Instagram, pode mandar sua pergunta que eu vou depois contribuir, né, contigo, caso você queira agregar com conteúdo, tirar alguma dúvida sobre esse assunto ou outro assunto. E depois você vai ter acesso ao conteúdo completo lá no YouTube. Então, no nível de operação, você tem as pessoas que fazem o quê? As pessoas que entregam as metas. Entregam as metas. Basicamente é isso que o nível de operação faz. O segundo nível é o nível de supervisão. O nível de supervisão é o nível que cria, supervisiona e melhora padrões. Cria, supervisiona e melhora padrões. Beleza? Então veja, ele cria padrões, cria e supervisiona e melhora padrões para que o nível operacional entregue essas metas, entendeu? Então, quem aí não sabe processos que precisam ser melhorados dentro da empresa? E esses processos que são melhorados e que precisam, às vezes, ser supervisionados, porque se eles não forem seguidos adequadamente, vão comprometer a capacidade de entregar metas, são feitos pelo nível de supervisão, né? É a função de supervisão que faz isso. Beleza? O terceiro nível é o nível de gestão. Aí são os gerentes, né? Então aqui é operador, supervisor e gerente. O nível de gestão, ele faz o quê? Ele desdobra metas e melhora padrões. E melhora padrões. Tá bom? Basicamente é isso. Então perceba, o nível de supervisão, ele melhora padrões? Sim. Mas ele não faz isso sozinho, porque
Se ele está trabalhando em equipe, ele melhora o padrão junto com o nível de gestão. E depois ele é responsável, majoritariamente, né, por supervisionar essas metas. E você tem o último nível, que é o de direção. Que aqui é, digamos assim, o tema central desse conteúdo, né? O que o nível de direção faz? Eles definem e desdobram metas. Beleza? Basicamente é isso. Então perceba, quando você entende a função de cada um, eu sei o que o nível de operação faz, são pessoas que precisam entregar as metas. Então, às vezes você é um desenvolvedor, por exemplo, você está aqui no nível entregando metas, você está executando um processo de desenvolvimento de software, de gestão de projetos, você está executando ali um projeto, você está no nível operacional. Significa que o diretor, por exemplo, não desce aqui? Pelo contrário. Diretor bom mesmo é o cara que conhece o nível operacional ao ponto de poder agregar com essa pessoa, porque ele já esteve lá. Ele, digamos assim, ele tem a mão suja de terra. Às vezes, se necessário, ele desce sim no nível operacional para ajudar. Porque líder é aquele que entrega a meta da forma correta e com a equipe. Tá? Então, se você acha que as pessoas têm que entregar a meta, você foi lá, deu uma meta para o nível operacional, falou, você que se vire para criar os processos, você que desdobre essa meta da forma adequada e eu só vou cobrar. Cara, você não é um bom líder, você não está fazendo a função de direção da forma adequada. E a pessoa que está aqui no nível de operação, quanto antes ela alertar toda a equipe sobre os papéis e responsabilidades de cada um, melhor, tá bom? Então é fundamental vocês ficarem de olho nisso para entenderem como contribuir da melhor forma, tá bom? Então, acho que agora está claro, né? Então, o que é alta gestão, o que cada um faz e por que as pessoas eventualmente confundem, né? O que é alta gestão com altos cargos. Então, não necessariamente quando a pessoa está no nível de direção aqui, ela está definindo e desdobrando meta. Às vezes esse cara aqui está 100% na função operacional e a função que deveria ser a dele de definir uma meta, um indicador ali que as pessoas precisam olhar para aquilo e se inspirarem e criarem planos de ação, criarem processos que vão entregar aquilo, às vezes esse cara não está fazendo. E você que está no nível operacional, às vezes de supervisão, você é um cara da área técnica, de gestão ou de negócio, você precisa ajudar esse cara aqui a fazer isso e ele vai agradecer você se ele for um bom líder, se ele for um profissional, digamos assim, de visão, né? Ele vai agradecer você por ter contribuído nesse sentido, tá? Então, por isso que é fundamental você ter essa visão clara dos papéis e responsabilidades, né? Então, isso aqui é o papel, digamos assim. E aqui são as responsabilidades em alto nível, né? Certo? É fundamental você ter essa visão para poder contribuir com o seu contexto. E agora indo para a parte já de benefícios, né? Então, poxa, por que lidar com todos os níveis é importante para um gestor de software? Veja, a principal importância é para você saber como contribuir para cada função desempenhar o seu papel, preenchendo eventuais lacunas, né? Ou potencializando força. Então, como eu comentei com vocês, não é porque a pessoa tá aqui no nível de direção ou de gestão que ele vai saber o que é desdobrar uma meta. Pô, desdobrar uma meta é, olha, a gente aqui tá vendendo tanto, né? A gente vende 10 mil por mês. A gente precisa vender 15. Como que a gente vai fazer isso? Então você tem lá diversos processos que vão precisar cada um receber uma parte da meta. Né? Então esse processo vai ter que mudar, eu vou ter que prospectar mais, eu vou ter que qualificar melhor, né? O tempo entre uma fase e outra vai precisar mudar, entendeu? Então é você criar um plano de ação para que essa meta seja alcançada e eventualmente se você tem um ou mais processos, você desdobra eles por processo ou por fase do processo. Tá? Então você estudar isso, e aí eu recomendo fortemente que você estude livros do Vicente Falcone, para você entender muito bem aqui o que faz, né, especialmente o nível de gestão, supervisão e operação. Livros como... Deixa eu colocar aqui o autor, né? Mostrar o santo, depois eu mostro o milagre.
Livros como O Verdadeiro Poder, de 2009, é o último livro dele. E outro livro muito importante sobre isso é Gestão da Rotina. Esses dois livros vão fazer você dominar tudo o que precisa ser feito do nível de gestão até o nível de supervisão. E por que isso é importante para o contexto de gestão de software? Porque o software em si ele não vai entregar o resultado. O que vai entregar o resultado é a sua capacidade de fazer o nível de gestão, supervisão, operação, usar aquele sistema para que as metas sejam alcançadas, entendeu? É isso que vai pagar a conta no final do dia. Então, tenha consciência sobre isso, tenha conhecimento sobre como usar processos de gestão adequados para que o seu software gere resultado de verdade e aí sim você vai se tornar esse gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo, porque não basta ser muito bem remunerado, você precisa o quê? Você precisa ser produtivo, você precisa garantir que o seu trabalho gere cada vez mais resultado. Essa é a meta. Tá? Essa é a função de pessoas que transformam organizações com software. E para você fazer isso, é fundamental você saber gestão no nível gerencial, de supervisão e de operação, como eu estou mostrando aqui para você. Então, esse é o principal motivo, né, para você lidar, né, com todos os níveis sendo um gestor de software. O seu software ele vai impactar em todos esses níveis aqui, no nível de direção, gestão, supervisão e operação, né? Todas essas pessoas elas vão seguir processos ali que tem uma interface, né? Às vezes isso aqui é uma tela, isso aqui depois vai gerar relatórios, né? Então, o seu software ele vai contribuir para que essas pessoas sigam o processo, olhem, por exemplo, dados ali e criem planos de ação com o PDCA e SDCA para que as metas sejam alcançadas, certo? Então, você lidar com o nível de direção é isso, é mostrar, olha, a gente tem esse caminho aqui, né? Poxa, vamos configurar o software dessa forma para que após a gente usar ele, após a gente usar ele de forma estável, de forma adequada, os indicadores vão demonstrar a saúde da operação e a gente vai conseguir pegar esses indicadores para rodar o PDCA e as metas do nível de direção seriam alcançadas. Se você tem esse conhecimento, que é o conhecimento que você está tendo a oportunidade de entender aqui o que fazer e no gestão híbrida de software como fazer isso, você vai estar à frente do seu mercado demais, né? A minoria das pessoas que trabalham com gestão de software tem essa visão de que você precisa saber gestão aliada a conhecimento técnico e de negócios para que todos os níveis da empresa tenham alta performance, tá? E veja, porque indo para a segunda parte, né, dessa parte de benefícios, por que investir no conhecimento das funções de cada nível é importante? Porque você poderá ser melhor no seu nível e ajudar com propriedades os outros níveis. Então, você conhecer as funções é importante por quê? Para que você, se você está no nível gerencial, por exemplo, você seja um excelente gestor. Você seja um gestor, digamos assim, exemplar no nível gerencial. Então, investir em conhecimento é importante por conta disso. Você vai cada vez se tornar um gestor melhor. E você vai contribuir com propriedade. Com propriedade. Porque você tem conhecimento agora sobre o que faz o nível de direção. E para você aprofundar nisso aqui, eu recomendo o livro Gerenciamento pelas Diretrizes, do Vicente Falcone também. Tá? Então, você vai conseguir contribuir com propriedade. Uma coisa é uma contribuição superficial, outra coisa é com propriedade. Você só vai conseguir contribuir com propriedade se você tiver conhecimento. Tá? E por que um profissional técnico consegue gerar melhorias para níveis de alta direção? Pois você pode mostrar que características técnicas contribuem ou não com determinados objetivos. Podem ser mais ou menos prioritárias. O que mais tem, gente, é pessoa de alto nível da empresa achando que determinado sistema vai salvar a vida dele. Ou achando que é possível fazer tudo com software. Né? Comumente, quanto mais júnior é o desenvolvedor, mais ele acredita que pode ser feito qualquer coisa com software.
né? E a experiência, ela é implacável, né? A verdade é implacável, vai mostrar que nem sempre é possível fazer determinadas coisas e às vezes algumas coisas, apesar de serem viáveis tecnicamente, não são viáveis financeiramente. Não é viável você construir eventualmente um software super robusto ou fazer um monte de gambiarra simplesmente porque as pessoas acreditam que essa característica do produto vai adiantar alguma coisa. Se você não tem como mostrar por A mais B que aquela característica do software não vai contribuir com o resultado de negócio, você não é um profissional diferenciado. Você está fazendo apenas o que a maioria das pessoas fazem. Transforma conhecimento técnico em produto e não necessariamente em resultado de negócio. Tá? Então, você consegue contribuir, especialmente com a autodireção, com essa visão. Olha, eu tenho conhecimento técnico suficiente do produto e conheço de gestão, conheço, por exemplo, derivado dessa minha capacidade de eventualmente lidar com pessoas da área de negócio, suficiente para indicar que essas características técnicas do produto não contribuem com a meta, não contribuem com benefícios de forma prioritária. E aí, isso sim é fazer projetos de software com agilidade. Por quê? Porque você é rápido para gerar benefício e não rápido para gerar características do produto. Pense muito bem nisso, tá? Indo para a parte de como, para a gente começar a finalizar aqui o conteúdo, pensa o seguinte, por onde começar a contribuir com a alta gestão vindo da área técnica? Então, a forma de você começar a contribuir é conhecendo a execução dos papéis. Então, o que faz um diretor no seu contexto? O que faz um diretor comercial? O que faz um gestor comercial? O que faz um diretor financeiro, um gestor financeiro ou um supervisor? Comumente, o nível de gestão e supervisão é acoplado ali na mesma pessoa. Você não necessariamente tem gestores e supervisores separados, entendeu? Então, a primeira coisa é você conhecer os papéis. E se eventualmente uma pessoa está no nível operacional e está reclamando, aqui tudo dá errado, aqui os processos são todos bagunçados, aqui ninguém me ouve para nada, entendeu? Poxa, você tem contribuído para o seu nível superior, digamos assim, o nível de supervisão, para que determinados processos sejam melhorados, porque se eventualmente o seu líder não está fazendo a função dele, é sua responsabilidade também alertar ele sobre isso. Por quê? Porque todos fazem parte do quê? Do mesmo organismo, lembra? Então, não existe função mais importante do que a outra, e se você tiver aquela mentalidade de simplesmente esperar ser liderado de forma exemplar, você não está contribuindo da melhor forma para a sua organização. Você está simplesmente esperando o resultado cair do céu, quando na verdade você deveria estar contribuindo colaborativamente com a criação desse resultado. Tá? Então, se você conhece o que faz o nível de direção no seu contexto, não de forma genérica, entendeu? O diretor de operações define as metas produtivas, ok. Mas e como ele vai desdobrar essas metas produtivas para cada subprocesso, entendeu? Você conhecer isso, como que isso poderia ser aplicado ao contexto dele, o que ele está fazendo para ajudar nesse sentido. Você contribuir com ele dessa forma, inclusive pensando em softwares que vão ajudar com esse desdobramento de metas, é fundamental para você ser desde já uma pessoa que contribui de uma maneira diferente, como a minoria das pessoas contribui. Então, a minha bagagem, vindo como, por exemplo, estagiário lá de modelagem de processo, depois começando a fazer projetos de software, foi sempre orientada para isso. Eu recebia metas, construía softwares que entregavam essas metas e ajudava as pessoas a definirem até metas diferentes, metas mais desafiadoras. E é isso que vai fazendo você ser puxado para cima da empresa. Porque você contribui com o nível superior de uma forma que as pessoas que estão lá não conseguem ver isso. Então isso faz você ser puxado. Porque, esse cara, ele já não está mais agregando tanto ali no nível operacional. Vou trazer ele para o nível de supervisão, vou trazer ele para o nível de gestão, até você chegar no nível de direção e contribuir com todos de uma forma equânime. Entendeu? Então é fundamental você conhecer a função, né, conhecer como cada papel precisa ser desempenhado para que você melhore a execução desses papéis. Tá? E como que você organiza, então, né, uma jornada de contribuição como profissional técnico com a alta liderança? Então, uma vez que você conhece os papéis, aí eu vou passar aqui novamente para o quadro em branco para você ver. O segundo ponto é você... Deixa eu colocar aqui o primeiro, né, para a gente estar na mesma página. Então, o primeiro é conhecendo as responsabilidades dos papéis. Então, o que faz? O nível de direção
gestão, supervisão e operação. E aí, uma coisa é você saber na teoria isso aqui. A outra coisa é você saber esses papéis e responsabilidades dentro do seu projeto de software. E é para isso que nós temos lá o Gestão Híbrida de Software, que é o nosso programa de treinamento para gestores de software que querem se tornar gestores de software de 6 dígitos altamente produtivos. Por quê? Porque você consegue pegar e fazer esse mapeamento das pessoas e atribuir responsabilidades dentro de cada papel específico para o projeto de software, tá? Então você coloca isso aqui e adapta para o contexto do projeto. No Gestão Híbrida de Software você aprende a fazer isso. Nós abriremos vagas em breve novamente, fiquem ligados aí nas redes sociais. Então o primeiro passo é isso. O segundo passo é você conhecer os desafios e desejos específicos. E desejos específicos. O que é isso? Poxa, o que essas pessoas querem? Quais são os principais desejos, né? Esse cara aqui, ele quer alcançar qual meta? Né? Qual meta é mais importante para ele? Quais problemas estão ocorrendo que estão impedindo essas pessoas de alcançarem as suas metas? Entendeu? Então, às vezes, pode ser lentidão de um determinado processo, pode ser erro demais, né? Retrabalho. Então, existem vários fatores que podem fazer parte aqui dessa lista de desafios e desejos específicos. O segundo é mapeando oportunidades de melhoria. E aqui que entra o seu conhecimento técnico de software, por exemplo, o seu conhecimento técnico de gestão de projetos de software de contextos específicos, de contextos diferentes, para agregar nesse cenário. Então, a outra coisa é, agora, mapear oportunidades de melhoria. E aqui você começa a criar o quê? Um cenário de negócios. Deixa eu colocar aqui um caso de negócio. Caso de negócios. Uma estrutura de produto. Que você aprende no detalhe como fazer isso no Gestão Híbrida de Software. E endereça cada um desses desejos e oportunidades, entendeu? Então, por isso que você precisa conhecer o papel, porque dependendo do papel, os desejos e oportunidades são diferentes. E dependendo desses desejos aqui, desafios, o seu caso de negócio e estrutura de produtos também vai ser diferente, entendeu? Então, você consegue contribuir de forma holística, de forma completa, para cada um dos papéis. O quarto passo, e penúltimo, é você o quê? Avaliar necessidades de desenvolvimento. E aqui é conhecimento técnico puro, né? Às vezes você não tem, às vezes você é da área de gestão, mas se você conhece desenvolvedores que podem pegar essa estrutura de produto, podem, junto com analistas de negócio, conhecer essas necessidades de negócio e criar produtos que atendam essas necessidades e contribuam com os desafios desses papéis, excelente. É esse o caminho que você precisa traçar para gerar resultado e se tornar um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo. Então, avaliar necessidade de desenvolvimento, aí é o quê? É você pensar num produto mesmo, um software. E às vezes não é do zero, às vezes é só melhorar um software que já está implantado, entendeu? Pega um RP que foi mal implantado, remodela os processos, avalia a oportunidade de melhoria e faz esse projeto de otimização, entendeu? Nem todo projeto de software é um projeto que cria algo do zero. Você pode criar melhorias e você já vai estar fazendo um desenvolvimento, digamos assim, mas na verdade é um uso daquele software seguindo um processo de uma forma diferente, uma forma mais produtiva, que gera mais resultado de negócio. E o quinto ponto é você
entregando essas melhorias de fato, né? E poxa, uma vez que você mapeou tudo, agora vamos ao trabalho, né? Mas não é entregar as melhorias de qualquer forma, é entregar elas com eficiência. É entregar elas de uma forma que economiza recursos, não é sair fazendo com agilidade maluca, que é o que a gente vê hoje em dia. Então, uma vez que você viu essas necessidades de desenvolvimento, você cria projetos de software e transformação tecnológica de forma adequada, se você for nosso aluno, com o gestão híbrida de software. É um método provado no campo de batalha que já gerou muito resultado e tem gerado ótimos resultados com nossos alunos. Tenho muita honra e felicidade de poder compartilhar isso com vocês, certo? Eu espero ter ajudado você para que você entenda essa mentalidade, né, de como lidar com esse nível e como contribuir da melhor forma. E se você gostou desse conteúdo, novamente, deixa o like aqui no YouTube se estiver assistindo ele por lá e comenta, né, como que ele te ajudou e nos acompanha aqui nas redes sociais para que a gente continue ajudando uns aos outros aí nesse ecossistema, transformando a carreira das pessoas em tecnologia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.